que agora esteja gravando, né? Então, pessoal, acho que essa parte dos diagramas de tempo, junto com aquela atividade presencial, já teve um encontro presencial que apresentou a segunda atividade presencial, hein, pessoal? Só para lembrar, eu não lembro aqui direitinho o cronograma de cor. Pessoal, estão todos aí? Ok. Então, a ideia do diagrama de tempo, só para a gente lembrar aqui, é o seguinte. Aqui é onde que entra realmente a arquitetura. Se você for ver, todo computador ele é formado basicamente de 4 elementos, né? É um diagramazinho que eu desenho lá para vocês, que é a CPU, não é isso, pessoal? Você tem a memória, né? Vou desenhar ela aqui. Você tem aqui, ficou meio tortinho, mas vocês entendem. A entrada e saída, né? São os dispositivos de entrada e saída. E no meio, que conecta todo mundo, tá quem? O barramento. Tá ok? Novidade isso aqui, pessoal? Ótimo. Então, esses caras, eles ficam... O barramento, ele interconecta todo mundo, tá certo? Então, olha só. Essa é a parte tranquila. Bom, geralmente, quem manda nesse barramento, isso não é obrigatório, mas em geral é a CPU, tá certo? E essa CPU, ela tem, vamos dizer assim, ela tem 4 operações que ela pode fazer aqui no barramento. Uma operação é transmitir uma informação da CPU para memória, por exemplo. Isso, se ela faz isso daqui, ó, transmite uma informação daqui para cá, isso é o quê? Escrita em memória. Tá certo? Escrita em memória. Então tem um ciclo de escrita em memória. Tranquilo? Quando a CPU vai, por exemplo, às vezes ela quer ler uma informação, eu vou ter um outro ciclo, que é o ciclo de leitura em memória, tá certo? Não é novidade isso aqui não, né, pessoal? Quando a CPU quer escrever alguma informação em um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, quando que a CPU quer fazer esse tipo de coisa? Por exemplo, quando você aperta a tecla Caps Lock lá do seu teclado, ele acende uma luzinha lá, um LEDzinho no teclado. Isso é a CPU, ela, vamos dizer assim, ela escreve um valor no teclado. Apesar do teclado ser principalmente como entrada, ele tem esse LEDzinho que é uma espécie de saída. Então, aqui eu tenho uma escrita em entrada e saída, né? Vou pôr aqui essa aqui, tá ok? Quando a CPU quer ler uma informação do dispositivo de entrada e saída, por exemplo, quando você pressiona uma tecla, a CPU ela quer saber qual tecla que você leu, que você pressionou no teclado, então isso aqui é uma leitura em entrada e saída, tá ok, pessoal? Então, basicamente, a gente tem esses 4 ciclos diferentes rodando aí no barramento, tá, moçada? Então, deixa eu abrir aqui com esses 4 ciclos, o que que acontece? Não sei se vocês lembram, o que eu explico lá nos vídeos é que esses ciclos, eles são bem padronizados e esses ciclos, eles, na verdade, é como se fosse a gente chama isso de, é como se fosse um protocolo, é uma sequência que ela sempre se repete, né? E o que que acontece? Ela é mais ou menos padronizada. Então,
O ciclo, por exemplo, a gente pode começar aqui com um ciclo de escrita, que é mais fácil, né? Os ciclos de escrita são mais fáceis. Então, eu tenho aqui um ciclo, por exemplo, de escrita em memória, por exemplo. Nesse ciclo, o que acontece? Essa memória, deixa eu voltar aqui um pouquinho, essa memória, ela é como se fosse um monte de caixinhas, tá certo? Um monte de escaninhos lá. Já viram aqueles armários numerados, pessoal? Que tem, assim, às vezes empresa, para você colocar suas coisas. A memória, ela pode ser imaginada como isso daqui, tá certo? Cada caixinha dessa aqui, por exemplo, armazena 1 byte de informação, 8 bits, tá certo? E cada caixinha tem um número. Então, a primeira caixinha é o 0, a segunda é o 1, a terceira é o 2 e assim por diante, tá certo? Então, esse número da caixinha é o que a gente chama de endereço de memória, tá? Você tem aqui um endereço. Tá? E ele vai ser transmitido, quando a gente fizer os ciclos, no barramento de endereços. Cada caixinha dessa aqui, isso aqui vai armazenar uma informação. Eu posso pegar aqui ou ler ou escrever. Então essa informação é o dado que está sendo armazenado na memória ou lido da memória, tá certo? Ou eu coloco alguma coisa dentro da memória ou eu leio, tá certo? E o que acontece? Isso aqui vai ser transmitido através do barramento de dados. E o controle, a gente vai ver, ele controla o processo. A mesma coisa acontece com o dispositivo de entrada e saída. Dependendo do dispositivo que eu tenho no meu sistema ali, o que acontece? Eu vou ter, cada dispositivo ele vai ter um endereço diferente, tá certo? Então, o seu teclado, né, ele vai ter o endereço lá, é o número, tá certo? Por exemplo, no endereço 15, não estou dizendo que vai ser esse, cada computador varia. O seu mouse é um outro dispositivo de entrada e saída, por exemplo, é o endereço 26. Então, por exemplo, se eu quero ler qual tecla que foi pressionada no teclado, eu vou fazer uma leitura de entrada e saída no endereço 15 do teclado. E o dado vai ser um número relacionado com a tecla que eu pressionei. Por exemplo, esse número pode estar relacionado na tabela ASCII. Ficou mais ou menos claro essa ideia inicial, pessoal? Estão acompanhando? Se tiverem dúvida, já entra perguntando, tá certo? Que a gente vai tentando tirar. Bom, então vamos lá. A escrita em memória é um dos ciclos. Então, por exemplo, minha CPU quer escrever no endereço. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Ela quer escrever no endereço 3, por exemplo, de memória. É o endereço, é a caixinha 3 lá. Lembra das nossas caixinhas aqui atrás? Ó? É a caixinha 3. Aqui eu pus até a 2, mas tem aqui embaixo a terceira caixinha, tá certo, pessoal? Tá ok? E ela quer escrever o valor, por exemplo, vamos pegar aqui um valor aqui, o valor 7, um número, tá certo? Esse é o dado, né? Esse aqui é o dado. É o valor 7. Então, lá na minha memória aqui, a ideia é que nessa caixinha 3 eu vou escrever aqui dentro o número, tá terrível, mas vocês entenderam aqui o número 7. Então, o que acontece? Isso é feito através do barramento. Então, minha CPU ela vai controlar aquelas linhas que a gente estudou lá, que são aqueles barramentos. E ela vai fazer uma sequência de passos ao longo do tempo, que é o tal do diagrama de tempo que a gente viu lá. Então, isso aqui, ó, é tempo, tá certo? Então, eu vou ter aqui algumas linhas, tá certo? Então, eu tenho aqui a linha de endereços. No caso dessa linha de endereços, não sei se ficou claro para vocês,
essa linha de endereços, ela na verdade é um conjunto de linhas, não é uma linha só, ela é um conjunto de linhas. E ela tem 8 linhas. Vocês compreenderam essa ideia de você ter 8 linhas colocadas representadas só com uma, ou tá com dúvida nisso também, hein, pessoal? Senão eu dou uma paradinha e volto aqui. Hein? Tá tranquilo? Posso seguir? Tá. Então, vou abrir aqui uma nova, né? Então, por exemplo, o nosso barramento de endereços, o que que acontece? Esse barramento de endereços, na verdade, ele não é uma única linha. Não sei se vocês fizeram os exercícios lá e viram isso daqui. Na verdade, ele tem 8 linhas. Então, ele tem a linha E0, E1, E2, E3, E... Vamos ver se vai caber aqui, né? 4, E5. Deixa eu ver aqui. Vamos arrastar aqui para baixo um pouquinho. Vai caber. Com calma aqui, fé, vai caber. E6. E7. Tá ok, pessoal? Então, esse é meu barramento de endereços. Deixa eu pegar aqui, eu precisava de mais uma linha extra aqui. E aqui em cima, eu vou pôr aqui, ó, eu tenho uma maneira de condensar todo esse endereço, que são essas 8 linhas, tá certo, pessoal? Essas 8 linhas em uma só, que tá aqui, ó, tá ok? Então, pessoal, então, ó, lembra, cada tracinho desse eu tenho um nível alto e nível baixo, né? Desculpa aqui, ó, nível alto aqui em cima, vocês acompanham Vocês conseguem ver o cursorzinho vermelho, não conseguem? E, isso, ótimo, perfeito. Tem um nível alto e um nível baixo. Então, o que que acontece? Quando eu, por exemplo, tenho um endereço, igual a gente falou lá, vamos supor, se eu tivesse um endereço 0, isso é um número de 8 bits, tá certo, pessoal? Como é que é isso aqui binário com 8 bits, hein, pessoal? Endereço 0 em binário com 8 bits. Seria o quê? 8 zeros, não é isso, pessoal? Tá lá, 8 zeros, perfeito? Tem um outro endereço, que é o que a gente está querendo usar, é o endereço 3. 3 em binário, se a gente for ver, 3 é 11, né? 1, vou botar aqui em cima, e 1, tá ok? E como ele tem 8 bits, eu vou adicionar mais 6 zeros à esquerda. Percebem isso, pessoal? Estou desenhando aqui. Com calma, a gente termina aqui. Então, olha só. Esse bit daqui é o que a gente chama de bit menos significativo. Por que ele é o menos significativo? Daqui a pouco eu explico isso para vocês. E esse daqui é o bit mais significativo. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui um conjunto de endereços que eu represento por um conjunto de linhas, eu tenho aqui do E0 até o E7, esse cara aqui vai ser o E0, tá certo? Que é o bit menos significativo, é o bit mais à direita, tá ok? O segundo aqui, qual que vocês acham que é? Me responde aí. E1, perfeito. E o próximo? E2, perfeito. Até chegar aonde? No E7.
Perfeito, moçada? Esse número aqui, na verdade, é um número associado com que seria, vamos dizer assim, a ordem desse bit aqui. Então, olha só. Quando eu represento meus endereços todos em um conjunto, a ideia é eu desenho um tracinho aqui em cima e um embaixo. Porque eu não estou representando um único bit, eu estou representando vários. E eu coloco aqui dentro um número, geralmente coloco em binário, não em binário, em hexadecimal ou decimal. Então, por exemplo, ele começa com 0, vou colocar em decimal, tá certo? Aí, de repente, ele pega e muda o estado dele para 3, tá certo? Depois ele vem e muda o estado para um outro número. Eu não vou desenhar tudo agora, não. Mas vocês percebem que eu tenho. O que acontece? Aqui a ideia é que eu estou representando 8 bits, tá certo? E esses 8 bits, eu tenho um valor aqui 0 que me dá o estado desses 8. Não sei se vocês percebem. Quando a gente fez aqui a conversão do 0 para binário, pessoal, o que acontece? Ele vai ter 8 zeros. Então isso quer dizer que eu tenho aqui o estado das minhas 8 portas. Não sei se vocês entenderam, já entenderam isso daqui. Eu tenho o estado das minhas 8 portas, da E0 até o E7 nesse caso aqui, hein, pessoal? Então, olha só. O que acontece? Só para o pessoal que eu perguntei aqui, Leandro, aí o pessoal comentou que ainda estava com um pouco de dúvida. Então, aqui, ó, ele vai ficar em 0 aqui, ele vai ficar em 0 aqui, ele vai ficar em 0 aqui, ele vai ficar em 0. Opa, deixa eu ver aqui, tá certo. Isso aqui é 0, 0, até esse intervalo aqui, tá certo, pessoal? Que é onde eu tenho a transição de estado, né? Aqui vai estar em 0, aqui vai estar em 0 e aqui vai estar em 0. Tá ok? Aí aqui ele mudou para 3. Como é que é 3 em binário? A gente calculou aqui, deu 0, 0, 0, 0 e 1, 1. Onde E0 vale 1 e E1 vale 1. Tá ok, pessoal? Entenderam? Tá. Então, olha só. Aí aqui ele passa para o 1. Enquanto for 3... Opa, desenhei muito torto aqui. Deixa eu ver aqui se eu volto aqui um pouquinho. Acho que aqui ele volta. Isso. Então, ó, daqui ele passa para o 3. Tá ok? Aqui o E1 também vai para o 1, não é isso? Deixa eu marcar aqui o ponto. Tá ok, pode deixar. 0, 0, 0, 0. Porque o resto continua em 0, não é isso? Se a gente observar aqui no binário, o restante aqui está 0. Aí, por exemplo, se eu tivesse aqui um outro número qualquer, eu iria colocar esse número aqui. Tá ok? Então, pessoal, quando eu falo aqui das linhas de endereço, na verdade eu não estou falando de uma linha, eu estou falando de 8 linhas, como nesse caso aqui. Tá ok, pessoal? Então, olha só. No caso de um ciclo de escrita lá, a gente tem uma sequência. A primeira sequência é o seguinte, o endereço ele começa, a gente padronizou ele com 0, não é isso? Depois, a gente tem um barramento de dados, né? Eu não vou desenhar tudo aqui, o dados não, mas vocês entendem que isso aqui é o barramento de dados. Deixa eu pôr aqui um dedo também para poder não confundir, né? E que ele também começa em 0, não é isso, pessoal? Depois, ele tem as linhas que a gente chama de linha de controle. Você tem o memory write, não é isso? Que é o de escrita em memória. Você tem o memory read, que é o de leitura em memória. O I/O write, que é o de escrita em dispositivo entrada e saída.
Eu vou desenhar aqui embaixo, tá certo, pessoal? Que acabou aqui o espaço, vou desenhar ele aqui embaixo. E o I/O read, que é o de leitura de entrada e saída, tá ok, pessoal? Tranquilo? Então, por padrão, é o seguinte: no começo do ciclo, todo mundo começa com zero. Não, não, porque a ordem não faz diferença. O que interessa é que você saiba exatamente qual que é, qual que você vai usar. No caso, vai depender do ciclo que você tá, Marinês? No caso, a gente está falando de um ciclo de quê? Tá aqui, ó, escrito de memória, onde deixa eu até completar aqui, o endereço de escrita vai ser o 3 e o dado vai ser o valor 7, o número 7. Tá ok? Então, olha só, pessoal. Não, aí no caso, quem vai mudar aqui, olha, é só você lembrar do ciclo, ó. O ciclo que vai fazer é o MW, perfeito, isso. Aí, olha só, a primeira coisa que acontece, a primeira etapa do ciclo lá, ó, vamos marcar aqui. O que acontece? É eu colocar o endereço. Então, quem muda primeiro é o endereço. E o endereço vai para qual valor aqui, hein, pessoal? Me ajuda aí. Vamos ver se vocês entenderam isso. 3, perfeito. Então, o endereço vai para 3. E o restante continua em 0. Não é isso? Então, vou colocar aqui o restante aqui no 0. Então, com isso eu tenho a primeira etapa lá do ciclo, tá certo? Novidade aí, pessoal? Como é que tá? Tinham compreendido isso aqui pelo menos? Então, depois que mudou o endereço, quem que muda é o dado. Então aqui, ó, eu faço um xizinho para indicar que tem uma mudança de estado. O 3 continua, não é isso? O 3 continua. E o dado vale quanto? Me ajuda aí, pessoal. 7, perfeito. Então o dado vale 7. Lembrando que tanto o endereço quanto dados, na verdade, são 8 linhas. O que acontece? Igual aqui, ó, o endereço tem do E0 até o E7. Da mesma forma, o dado tem o D0, D1 até o D7, pessoal. Tranquilo? Só que aí o que vai acontecer? Como o dado é um outro valor, isso vai mudar. Tá ok? Aí, continua o restante aqui em 0, tá certo? Como a gente está falando, opa, deixa eu corrigir aqui que eu desenhei meio torto. Como a gente está falando de um ciclo de. Nossa, ficou pior ainda. Deixa eu tentar achar um jeito aqui de firmar bem, para tentar desenhar um pouquinho mais reto. Como a gente está falando agora, o próximo passo aqui, de um ciclo de quê, pessoal? Escrita em memória, qual das linhas de controle que vai subir? Já comentaram aí mais cedo, hein, pessoal? MW, não é isso? Então essa linha, ela vem aqui, ó, e sobe, tá certo? E as outras continuam mantendo o estado. Tá certo? O resto continua no 0. Tá ok? E o que acontece? Depois que ele fez isso, ele sobe, fica um tempo. Não, não. A mudança é sempre depois da transição, tá certo? Então, ele vem aqui, vai. Aí, o que acontece? Acontece agora o processo inverso. Então, o que acontece? É na ordem inversa, no caso do ciclo de escrita, né? Então, primeiro desce o main W, tá certo? Esse cara aqui continua com 7 ainda no dado. Esse cara aqui continua no endereço, tá ok? E o restante continua
em 0. Na verdade, o restante ele fica em 0 até o fim, tá certo? O único que muda no caso do ciclo de escrita e memória é esse. Eu já estou desenhando aqui para a gente não perder muito tempo, tá ok? Mas, aí o que que acontece? Depois, quem que mudou? Quem que foi o segundo que mudou? É o dado. Aí ele vem aqui, ó, e muda, tá certo? Então, esse aqui vai continuar em 0 até o fim. Aí volta o dado para 0. Aí ele vai ficar em 0 até o fim, né? Deixa eu terminar de desenhar. E por fim, em um outro instante, tá ok, pessoal? Volta o endereço para 0. Opa, nossa, essa ficou torta, pessoal. Deixa eu tentar desenhar um pouquinho melhor. O endereço volta para 0. Opa. E aqui eu encerro o ciclo, tá certo, pessoal? Então, essa aqui é uma sequência. O que a gente tem que lembrar é que tudo isso aqui é linha digital. Tá certo, pessoal? Então, eu posso ligar um circuito nisso daqui. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagina o seguinte, que eu tenho um circuitozinho, vou pegar um circuito bem simples, vou colocar 3 portas Zs. Sim, quando são as linhas de endereço e dados, onde você tem aqui... Porque o que que acontece? O número, ele é o que indica, vamos dizer assim, o estado de cada porta. Se você não tiver o número, você não consegue achar o restante. Tá ok? Então, olha só. Isso são linhas digitais. Então, eu posso pegar aqui e montar um circuito sobre essas linhas. Vou montar um circuito bem simples aqui, que com isso vocês vão conseguir entender o que eu estou pedindo lá no trabalho. A diferença do trabalho é que o circuito é um pouquinho mais complicado. Tá certo? Então, olha só. Eu tenho aqui um circuitozinho com 2 portas E. Tá ok, pessoal? Só que, ao invés de colocar essas entradas aqui, a gente colocar A, B e C, eu vou colocar aquelas linhas que a gente tem no barramento. Então, por exemplo, aqui eu tenho, posso pegar aqui, só para a gente ilustrar, aqui eu tenho E0, E1, E. Não, aliás, eu não quero E aqui não, quero outra linha, tá certo? Por exemplo, aqui eu posso usar, eu poderia usar a D0, D1, mas eu quero aqui, por exemplo, deixa eu botar, o MW, tá certo? Vou pôr aqui só MW aqui. Tá ok, pessoal? E eu quero saber qual que é a saída Q quando, por exemplo, eu rodar um ciclo de escrita de memória no endereço 3 e dado 7. Então, como é que eu faço para saber o valor de E0, de E1 e de MW em cada caso? Tá certo? A ideia é, eu venho aqui, não sei se vai caber, eu vou colocar em cima aqui, ó, num pedacinho aqui em cima. Eu acrescento uma linha a mais para minha saída Q. Eu poderia colocar embaixo, tá certo? Eu estou colocando em cima por questão de espaço aqui, tá, moçada? Tá ok? Tá tranquilo com isso, pessoal? Então, olha só. Daqui, nesse primeiro intervalo, vamos pensar aqui um pouquinho, pessoal. Qual que é o estado do E0 e do E1? Vocês conseguem me dizer, só olhando para esse gráfico aqui? E aí, pessoal, no começo aqui do ciclo, ó, porque a gente sabe que isso aqui informa o estado, hein, pessoal, de cada linha. Aqui, eu tenho o E0 e o E1. Lembra disso daqui, ó? Quando o endereço vale 0, qual que é o estado do E0? Hein, pessoal? 0. Entenderam, pessoal? Por quê? Porque quando aqui o endereço é 0, a gente tem o quê? 8 zeros. E o E0 é o bit mais a direita, lembra? E qual que é o estado do E1? Esse cara aqui, ó, é o
E1, não é isso, pessoal? Hein? Tá tranquilo isso, pessoal? Entenderam esse pedaço? Então, olha só. Nesse caso, então, olha, nessa primeira etapa aqui, ó, na primeira parte do ciclo, o E0 e o E1 tá vindo da onde? Do meu barramento de endereços. Então, e eles estão valendo o quê? Zero. Então, o que que acontece? Eu tenho aqui no meu circuito, aqui eu tenho o quê? Zero e zero, tá certo? E vamos olhar aqui embaixo agora no o outro que a gente usou foi o MenW, não é isso? O MenW está aqui, não está? Aqui embaixo. Ele vale quanto? Me ajuda aqui, pessoal. Zero. Perfeito. Então, olha só, aqui está valendo zero. Então, se eu pegar 0 e 0, a saída aqui é o que, pessoal? Zero. Aí eu pego esse zero com esse aqui, a saída aqui vai valer o quê? Zero. Entenderam? Então, se eu for desenhando, o que daqui até aqui, ó, ele vale o quê? Zero. Tá ok? Agora, vamos pegar aqui na segunda etapa aqui, ó. Nessa segunda etapa, mudou o endereço, não mudou, pessoal? O valor do endereço vale quanto? 3. Então, quando a gente pegar aqui o 3 e colocar em binário, ele vira o quê? 00000011. Ou seja, o E0 está valendo quanto? Não, vale 1. Tá? Porque, ó, binário aqui, ó, tá aqui na linha de cima aqui, ó, Glaucia. Desculpa, Glaura. Né? Então, o E0 é o da mais direita, tá vendo? E o E1 tá valendo quanto? Também 1. Percebem? Então, o que que aconteceu aqui? Esse cara aqui, ó, passou de 0. Deixa eu ver aqui se eu tenho como eu apagar isso aqui fácil. Cadê? Deixa eu achar aqui, deve ter uma borrachinha. Acho que tem que pintar de branco aqui, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, ó. Esse cara que estava em 0 e esse outro cara que estava em 0, o E0 e o E1, mudou o estado, não mudou, pessoal? Então, eles mudaram pro... O E0 passou a ser 1, o E1 passou a ser 1 e... Vamos apagar aqui. Então, quando eu tenho 1 E1, a saída é o quê, pessoal? Me ajuda aí. 1. Perfeito. Então, 1 E1 é o quê? 1. Agora, vamos ver se o MenW mudou lá, ó, pessoal. Voltando aqui no nosso diagrama aqui, ó. O MenW, ele tá aqui embaixo. Ele tá valendo 0, não tá, pessoal? Tá, entenderam aqui, ó? O MenW aqui, ó. Ele tá valendo 0, não foi? Que a gente desenhou no diagrama? Então, o que que acontece? Ele continua valendo 0. Então, quando pegou aqui 0 e 1, continuou sendo o quê? A saída? Hein, pessoal? 0. Então, nessa segunda etapa aqui, pessoal, o Q continuou em 0. E ele vai continuar enquanto não mudar quem? O MenW. Então, ó, daqui, nessa terceira etapa, mudou o endereços, o E0 ou o E1? Não mudou, nem o MenW. Então, não vou ter alteração nenhuma. Então, eu posso pular aqui direto, pessoal? Entenderam? Então, ó, como não teve alteração no E0 e no E1, aqui eu coloco. Por que que eu pulei direto aqui? Porque o nosso circuito que eu desenhei, ele só depende dessas 3 linhas. Tá ok? Se, por exemplo, eu dependesse aqui de alguma linha, por exemplo, de dado, que mudou naquele intervalo, ó, observa que aqui quem mudou foi o quê? O dado. Aí eu teria que fazer a análise toda. Ficou claro isso daí, pessoal? Ficou clara essa questão? Então vamos lá. Agora, olha só, meu MenW mudou, não foi isso?
O endereço está no 3, ou seja, no 3 está aqui o 3 em binário, tá ok? Converti de decimal para binário, o E0 está valendo 1 e o E1 está valendo 1. Então, no nosso circuito, está certinho aqui, né? O E0, 1 e o E1 valendo 1. Agora eu preciso... O que aconteceu? Nesse instante aqui, o MenW passou a valer o quê? 1, não foi isso? Então, o que acontece? No nosso circuito, esse cara aqui que valia 0, deixa eu apagar ele aqui, tá? Esse cara aqui, isso, já entenderam. Eu coloquei um vermelho aqui sem querer, peraí. Deixa eu voltar aqui. Esse cara que valia 0 passou a valer o quê? 1. E com isso, o Q passa a valer não 0, agora ele passa, deixa eu apagar aqui, é melhor apagar porque depois o pessoal confunde, né? Então, opa, fiz bobeira aqui. Então, o Q, deixa eu apagar aqui, ó, devagarzinho, o Q passa a valer 1. Não é isso, pessoal? Então, eu tenho que desenhar isso agora lá no diagrama. Então, venho aqui no Q, faço uma caixinha e ele vem para cima agora um pouquinho. Não é isso? Até a próxima iteração aqui, não é isso? Agora, olha só, nesse instante de tempo aqui, o MenW voltou para o 0, não voltou? Hein, pessoal? Nesse pedaço aqui. Então, o que vai acontecer? Me ajuda aqui, ó. Quem que vai mudar aqui? Quem que muda nessa figura aqui? Deixa eu ver se vocês estão acompanhando bem. MenW, isso. 0 aqui, não é isso? E vai mudar alguma coisa na saída? A saída vai para quê? Perfeito, a saída vai para o 0, né? Aí, olha só, vamos voltar aqui. Então, nosso Q aqui, a gente desce a caixinha aqui e ele segue aqui. Percebe? Aí, o que acontece? Aqui não muda endereço nem MW, ele continua 0. E no final, na verdade, como o endereço vai para 0, fica todo mundo em 0, ele continua em 0. Por coincidência, esse circuito acabou gerando a mesma resposta do MW, mas nem sempre é assim, tá ok? E isso vai depender do circuito, tá? Então, mas entenderam era essa que era a dúvida que vocês estavam aí, pessoal? Ficou claro para todo mundo, pessoal? Não, legal, bacana que vocês conseguiram compreender, tá certo? A outra dúvida que vocês estavam era complemento de 2, não é isso? Tá. Vocês querem detalhar um pouquinho mais essa dúvida? O que vocês não entenderam? Porque, na verdade, uma das coisas que é daquele exercício do complemento de 2, pessoal, é forçar vocês a aprenderem a aprender um pouquinho sozinhos, tá certo? Eu não quero, assim, de cara dar tudo. Tá. É, o Salve, no caso, quando a gente tem uma leitura, muda um pouquinho o ciclo, não é isso? Se você procurar lá nos vídeos, esse ciclo, essa sequência de passos que a gente fez, ela é um pouco diferente, tá?
Então, é, só para ilustrar aqui rapidamente, né? Antes da gente voltar lá para a questão do complemento de dois, deixa eu ver aqui se eu tenho como colocar aqui. Ele cria aqui um slide padrão, eu não sei se eu tenho como limpar isso daqui pra gente. Deixa eu descobrir aqui como que eu faço isso, tá? É, vamos ver aqui, carregar, default. Deixa eu descobrir aqui como que eu consigo fazer aqui. Eu queria, na verdade, era uma apresentação em branco. Deixa eu criar uma apresentação aqui, pessoal, rapidinho. Então, Marinês, seria legal o detalhamento, que aí você ajuda os seus colegas, tá certo? Se você colocar passo a passo, ó, o primeiro passo faz isso, segundo, calcula o número, depois você inverte os bits, depois você adiciona um, tá ok? Você ajuda o pessoal. Era só isso, Marinês? A questão do... Só um minuto, pessoal, que eu tô carregando aqui uma coisinha. Então tá, aí quem tá com dúvida, depois dá uma olhada lá no fórum, porque a ideia do fórum é essa. Como alguém já vai ter feito, cada um tem um diferente, tá certo? Aí vocês conseguem acompanhar bem. Só um minutinho aqui, deixa eu criar aqui uma apresentação aqui com um monte de slide em branco, para a gente poder usar aqui para desenhar. Tá, Vanilson, daqui a pouco eu te respondo. Só um minutinho, tá? Deixa eu